Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 12 de maio de 2025. Aqui aquela icônica foto já trabalhada, porque a original, a bandeira estava meio enrolada, né? Do dia 9 de maio de 1945, quando finalmente a Alemanha nazista capitulou diante das tropas da União Soviética que tomaram Berlim na sexta passada, dia 9, uma grande comemoração lá em Moscou, onde estava o nosso presidente Lula, que o que irritou aqui a nossa mídia, que desceu o cacete na ida do presidente Lula. Lá estava o presidente assistindo ao desfile das tropas em comemoração ao 9 de maio, liberação do mundo do nazismo. Só para lembrar, a União Soviética é, de longe, o país que mais contribuiu na luta contra o nazismo. As forças soviéticas destruíram ou neutralizaram 607 divisões do eixo entre 1941 e 1945. Para efeitos de comparação, Estados Unidos e Reino Unido juntos enfrentaram 176. Mais de 75% das baixas totais da Alemanha nazista, 10 milhões em 13,4 milhões de soldados, foram provocadas pelas forças soviéticas. A União Soviética também mobilizou 2,6 vezes mais combatentes no conflito do que as outras 25 nações aliadas somadas. A União Soviética também foi o país que mais sofreu baixas e perdas humanas durante a Segunda Guerra Mundial. Foram 27 milhões de soviéticos mortos durante a guerra, quase 14% da população do país. O montante equivale a 4,5 vezes o número de judeus mortos no Holocausto. Não podemos esquecer também que, com a derrocada do nazismo, com aquela comemoração do Dia da Vitória, também uma coisa que até o presidente Putin lembrou, da participação do Brasil com a Força Expedicionária Brasileira, que enviou em torno de 25 mil soldados para enfrentar o eixo, né? Os italianos, o fascismo e o nazismo. Segundo dados do Exército, 443 combatentes brasileiros morreram e 2.722 ficaram feridos. Então, aquilo também estava sendo comemorado ali. Aquela comemoração era uma comemoração da vitória contra o nazismo e o fascismo. Já a Folha fez um editorial dizendo que deferência de Lula a Putin constrange o Brasil, como se a ida do Lula fosse para fazer uma homenagem ao Putin, e não a derrocada do nazismo. Aí diz, não há pragmatismo, só erro diplomático na viagem para convescote de autocratas em apoio ao país que invadiu a Ucrânia. O país que invadiu a Ucrânia é o país que derrotou o nazismo em 1945. Para isso estava ali o presidente Lula, para comemorar isso. Não é? A Folha, não satisfeita com isso, ontem destacou na sua home, no seu site, eles sempre botam em destaque um comentário de um leitor, no caso, Sua Excelência a Leitora. O encontro de Lula com Putin não só constrange, que é o que a Folha disse em editorial, envergonha, rebaixa, agride o Brasil. Cristina Reggiani, de São Paulo, sobre o presidente brasileiro ter ido a festejo na Rússia, país em guerra com a Ucrânia.
Mas isso foi um pensamento de uma comentarista. Eu fui conferir os comentários ao editorial da Folha e a imensa maioria dos comentários é contrário ao editorial da Folha. Então, eles buscaram a opinião da minoria, destacaram a opinião de uma pessoa entre a minoria dos comentários. Eu destaquei alguns dos comentários aqui, foram quase 500 comentários, eu destaquei poucos aqui, mas que resumiam grande parte deles. Né? Rogério Antônio Cardamone, qual o problema de estar na comemoração dos 80 anos da vitória de um país que perdeu 27 milhões de cidadãos lutando contra o nazismo, na qual estavam presentes governos que representam 2/3 da população do planeta? Ridículo é não fazer nada contra um Estado que assassinou 50 mil mulheres e crianças e faz com que 2 milhões de pessoas vivam entre escombros. Naturalmente, aqui ele está se referindo a Israel em Gaza, cobertura que a Folha escamoteia barbaramente, não só a Folha, como a nossa mídia em geral. Aqui, Aníbal Carrion, bom mesmo é ninguém comemorar a queda do nazismo, que voltou com outro rompante nas redes sociais e tantos outros governantes da direita que se acham o dono do planeta. Esse jornal tem um lado, e notícias ruins do Lula é a ordem. Se até o fascista que saiu e sua turma não ousava desafiar a Rússia, o negócio é mais embaixo. Oxalá. Ricardo Bento Terres, a falha de São Paulo promove o golpismo e apoiou a ditadura militar. Ademir Sampaio de Campos, é mesmo, esse jornaleco tem muitas explicações a dar. Veja bem, não são internautas, são assinantes da Folha, gente que paga a assinatura do jornal. Marcelo Cardoso, e no passado também. Rodrigo Flecha, e constrangedor é o apoio escancarado e incondicional da Folha ao genocídio de um povo, extrema-direita e nazifascismo. Tudo a ver com esse jornal cada vez mais decadente e entreguista. Thaís Maria Vince de Mendonça Chaves. E se a deferência fosse a Trump, que revitaliza os campos de concentração de Guantánamo e El Salvador, patrocina o morticínio em Gaza, no Iraque e na Cisjordânia, investe contra universidades, caça sumariamente direitos, o editorial seria o mesmo? Ah, bom, aí pragmatismo, eufemismo horrendo que vocês reacionários adoram. Paulo Ricardo da Silva, mas que Brasil ele constrange? O Brasil conservador, a elite do atraso, os jornalões e jornalistas capachos dos Estados Unidos e da União Europeia? Regina da Silva Mariano, quem nos constrange diariamente é você, Folha de São Paulo. De jornal de vanguarda, de rabo preso com leitor, tornou-se um jornalão nos moldes do Estadão, de rabo preso com a Faria Lima. Agora, vamos verificar aqui, ao longo da história, né, quem é que apoia ditador e ditadura. Temos aqui um editorial chamado Banditismo, publicado no dia 22 de setembro de 1971, na Folha de São Paulo, pelo proprietário e fundador da Folha, Otávio Frias de Oliveira, pai dos donos da Folha, o Otávio falecido. Olha os trechos do editorial dele. Lembremos, setembro de 1971, ditador Médici, o momento mais cruel da ditadura, ano em que aconteceu o sequestro, morte e desaparecimento do Rubens Paiva, por exemplo.
Ele foi desaparecido no primeiro semestre deste ano. Olha o editorial escrito pelo dono da Folha e vejam quem apoia ditador e ditadura. A sanha assassina do terrorismo voltou-se contra nós. 2 carros deste jornal, quando procediam ontem à rotineira entrega de nossas edições, foram assaltados, incendiados e parcialmente destruídos por um bando de criminosos que afirmaram estar agindo assim em represália a notícias e comentários estampados em nossas páginas. Que notícias e que comentários? Os relativos ao desbaratamento das organizações terroristas e, especialmente, a morte recente de um de seus mais notórios cabeças, o ex-capitão Lamarca. E prossegue o editorial, lá ao final. E, de maneira especial, não de hoje, quando um governo, olha como ele descreve o governo do ditador Médici, um governo sério, responsável, respeitável e com indiscutível apoio popular, está levando o Brasil pelos seguros caminhos do desenvolvimento com justiça social, realidade que nenhum brasileiro lúcido pode negar e que o mundo todo reconhece e proclama. O Brasil de nossos dias é um país que deseja e precisa permanecer em paz. Veja bem, as pessoas estavam sendo torturadas barbaramente. Jornalistas da Folha, com a redação tomada por policiais, censurada. Jornalistas da Folha presos. E ele diz que o Brasil é um país que deseja e precisa permanecer em paz para que possa continuar a progredir. Um país onde o ódio não viceja, nem há condições para que a violência crie raízes. Um país, enfim, de onde a subversão, que subversão maior do que uma ditadura que rasgou a Constituição com atos institucionais, na época, em pleno vigor, o AI-5. Isso não é a subversão da Constituição? Um país, enfim, de onde a subversão, que se alimenta do ódio e cultiva a violência, está sendo definitivamente erradicada. Exatamente, estavam erradicando a oposição, com o decidido apoio do povo e da imprensa. Veja bem, não é? O povo estava apoiando a erradicação a imprensa, talvez, que reflete os sentimentos desses. Esta mesma imprensa que os remanescentes do terror querem golpear. Porque, na verdade, procurando atingir-nos, a subversão visa atingir não apenas este jornal, mas toda a imprensa deste país que a desmascara e denuncia seus crimes. A Folha de São Paulo, que publicou mais adiante que no Brasil não existiu ditadura, mas sim uma ditabranda. A Folha de São Paulo, veja bem, que estão os furgões queimados da Folha, que fizeram com que o proprietário escrevesse aquele editorial. Furgão que a Folha emprestava aos órgãos de tortura foram incendiados pela resistência. Isto aqui está num livro recém-publicado que denuncia a participação da Folha no golpe e durante a ditadura. Que tipo de evidências do apoio do Grupo Folha ao regime militar vocês identificaram? Um eixo importante era como os veículos da Folha eram utilizados pela ditadura e com quais fins. No final dos anos 60 e início dos anos 70, que foi o auge da repressão, o regime estava matando muita gente. O regime que o editorial do Frias dizia que era o regime de paz. Estava matando muita gente. E, naquele momento, os carros da Folha, eu falo isso sem medo de errar, foram cruciais para que muitas pessoas fossem monitoradas, sequestradas, assassinadas e desaparecidas. Os carros da Folha. A gente conseguiu mapear várias ações em que os carros da Folha estavam presentes. Uma é muito conhecida,
mas ainda não estava muito bem elucidada, a emboscada da Rua João Moura. Nesse episódio, olha a cumplicidade da Folha com a ditadura, até que ponto foi. Os militares já sabiam que os militantes da ALN, Aliança Libertadora Nacional, estavam fazendo expropriação de armamentos. Criaram uma emboscada com alguns agentes deixando as armas de maneira pouco cuidadosa. Militantes da ALN passaram e viram lá as armas. Mas era tudo armado. Um pouco adiante, tinha um caminhão de entrega de jornais da Folha. Na parte traseira havia agentes. Quando os militantes da ALN tentaram pegar os armamentos, os agentes saíram da caçamba e mataram 3 militantes. Mas houve uma sobrevivente, Ana Maria Natinovic, que relatou o que aconteceu. Esse é um caso bem emblemático, porque a gente pôde associar o uso do veículo da Folha à morte de 3 militantes da ALN. Aqui, o livro onde vocês podem ver quem é que apoia ditador e ditadura. O livro se chama A Serviço da Repressão, Grupo Folha e Violações de Direitos na Ditadura, da editora Mórula. O livro está à venda e aí vocês podem ver quem é, que não é o presidente Lula que apoia ditador. Quem apoiou o ditador foi a Folha de São Paulo. Era isso o Fórum Mídias de hoje. Muito bom, Melo. Muito bom. Sempre uma aula, o Fórum Mídias com o Antônio Melo, que o pessoal gosta bastante, comenta bastante aqui no nosso chat. Inclusive, deixa eu aproveitar para agradecer a Ana, que logo após eu pedir superchat, super sticker, ela nos atendeu e já fez um super sticker aqui. Muito obrigado pela contribuição, Ana. E quem quiser contribuir também, faça o seu super sticker, seu superchat. A gente agradece muito. Caso não possa contribuir financeiramente, nos dê a sua audiência, permaneça na live, deixa o like, para a gente já ajuda bastante, né, Zenho? Está sem microfone, Zenho. Fechado. Aproveitando a presença do Melo, para falar de outro editorial. Contra a Rússia, nossa, eles todos pró-Zelensky. Agora, ontem o Globo publicou este editorial. Corrigir o salário mínimo acima da inflação é armadilha, como explica o economista Armínio Fraga, porque causaria inflação, puniria mais. Aí o Humberto Costa lembra, lá atrás também, considerado, a manchete do Globo, considerado desastroso para o país, um 13º mês de salário. Ô, Melo, eles são muito previsíveis. O Globo, a Folha, e eles ficaram furiosos. Foi porque, além de um grande número de chefes de Estado terem estado em Moscou, aconteceu esta... Chinese President Xi Jinping has attended... Esta cena deixou furioso. São tropas chinesas desfilando em Moscou. E não só foram da China, do Vietnã, um total de 13 países tiveram tropas desfilando, e eles ficam furiosos, porque, afinal, Melo, a Rússia está sob bloqueio planetário, não pode comemorar a morte do nazismo, né? Mas ainda bem que os internautas da Folha disseram, repudiaram, eles ficaram loucos porque o Lula estava lá com Xi Jinping, tropas do Vietnã desfilando. Gente, 80 anos da destruição do nazismo. E poderia ter tropas brasileiras também, porque nós participamos, inclusive na reunião do Putin com o Lula, o Putin citou isso, da importante participação do Brasil, que enviou 25 mil homens
para a guerra, para o combate ao nazismo. O Putin reconheceu, já que o Lula, só dele ter ido, você imagina se o Lula tivesse mandado o nosso exército mandar tropas para desfilar junto com a tropa russa, o que iria acontecer aqui? Morria metade deles do coração lá, não ia ter Viagra para resistir depois. A Jovizinha, parabéns, Melo, você é um excelente professor, grande. Eles ficam tudo, tudo é motivo para detonar o governo Lula, dessa mídia brasileira. Mas é isso aí, Melo. Até amanhã, pessoal. Bom dia a Melo. todos. Um abraço. Valeu.